Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. E nós vamos ler dos versículos 16 até o 18. Palavras do Senhor Jesus, o texto diz assim: quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça, lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto. E teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. Eu quero, a partir desse texto, que a gente possa considerar algumas coisas no ensino do Senhor Jesus. A primeira delas, antes de analisar o que ele disse em si, é pensar no peso e na importância que o ensino do nosso Senhor Jesus tem. Ele, obviamente, esperava que isso afetasse a minha e a sua vida, a vida de cada um dos seus discípulos, a vida de cada um dos seus seguidores. De vez em quando eu vejo uma tentativa, o que às vezes a gente classifica aí de um malabarismo teológico, de alguns de tentar remeter o jejum como se fosse uma coisa só do Velho Testamento, só da Velha Aliança e que não pertença aos nossos dias. Outro dia eu vi alguém falando, alguém que acredita que tem que jejuar para receber alguma coisa é porque não entendeu a graça ou a fé. E eu fico me perguntando se uma pessoa que faz uma afirmação dessa é que entendeu a graça e a fé e outros elementos da vida cristã. Jesus nunca limitou esse assunto aos judeus dos seus dias. E vamos dar algumas razões. Em primeiro lugar, quando os discípulos foram abordados pelos discípulos de João Batista, por que a gente jejua, os seus discípulos não jejuam? Jesus diz, pode porventura jejuar enquanto o noivo está presente? Ele diz, dias virão em que o noivo será tirado e então jejuarão. Quem era o noivo que Jesus estava falando? Ele mesmo. Quando é que Jesus seria tirado? Só depois da sua morte, ressurreição e ascensão ao céu. Então Jesus diz, dias virão depois disso que jejuarão. É lógico que Jesus sinalizou que isso era para esse tempo. Ele, por exemplo, disse aos seus apóstolos, vocês vão, façam discípulos de todas as nações, ensine-os a guardar tudo quanto eu vos tenho ordenado. Isso, inclusive, envolve as ordenanças a respeito do jejum. Então, não há margem, aliás, nós vamos olhar no livro de Atos, uma igreja que entendia e praticava o jejum. Não há margem para tentarmos excluir o jejum da prática cristã. Pelo contrário, eu acredito que a igreja está vivendo um tempo onde ela precisa resgatar esse entendimento. E junto com o entendimento correto, resgatarmos a prática. Eu acredito que a igreja, às vezes, tem ido a muitos extremos. A palavra que Jesus usou, o verbo foi conjugado e traduzido aqui como jejuar, é a palavra grega nesteu. Ela significa, basicamente, abster-se de comida e bebida como preceito religioso. É lógico que um jejum, ele pode envolver algo mais do que comida. Por exemplo, em 1 Coríntios 7,5, Paulo diz que o único motivo para o casal casado, hoje em dia a gente tem que citar o versículo e explicar, para o casal casado, dar um tempo no seu momento de intimidade física, é se os dois não só estiverem de acordo, comum acordo, ele diz por um período de tempo, e ele diz assim, para se dedicar à oração. Então o que o texto nos mostra é que existem as abstinências de outras formas, não só de prazeres, mas de coisas legítimas, abençoadas por Deus, mas que para que a gente entre no lugar mais profundo de consagração, de dedicação ao Senhor, a gente coloca essas coisas lícitas, não erradas, a gente coloca elas de lado. O jejum é um deles. Mas nesse ensino aqui de Jesus, em Mateus 6, de 16 a 18, que é o texto que nós lemos, eu quero tirar 3 lições básicas daqui, e esses vão ser os tópicos da nossa construção, da ideia do nosso raciocínio. Primeiro, Jesus demonstrou claramente mostrar que ele esperava que nós jejuássemos.
Segundo lugar, ele mostrou que existe uma forma certa e errada de fazer. Ele diz, não façam como os hipócritas. Vocês têm que fazer do jeito certo. Em terceiro lugar, depois de reconhecer a expectativa dele, e que é uma forma e um padrão correto para trabalharmos, eu quero te mostrar a importância de, para que a gente faça a forma correta, que a gente entenda os princípios. Então eu vou tentar, o propósito dessa mensagem hoje à noite é que ela traga mais luz no sentido de ensino, do que só ser uma mensagem que provoque a sua fé, embora estou orando e pedindo a Deus que a sua fé, até para corresponder com isso, também possa ser provocada. Vamos falar da expectativa divina, da expectativa do Senhor Jesus e de Deus de que nós jejuemos. O texto começa, no versículo 16 que nós lemos, com Jesus dizendo, quando jejuardes. Observe que ele não falou, se jejuardes. Ele diz, quando jejuardes. Há uma diferença entre uma coisa e outra. O se jejuardes, ele diz, ó, vai que rola um dia e te dá na telha de fazer, então seria bom você saber. Mas quando ele diz quando, ele está dizendo, eu espero que vocês façam isso. E quando chegar a hora, quando o noivo for tirado, quando chegar a hora de vocês praticarem, eu espero então que vocês façam da forma certa. Por que eu estou classificando isso como uma expectativa de Deus? Porque não há uma ordem bíblica, pelo menos não um imperativo bíblico a respeito do jejum. Por exemplo, nós temos ordens bíblicas e imperativos a respeito de vigiar, de orar. Né? A Bíblia diz vigiar e orar, e é um imperativo, não é uma opção. É um comando que nos foi dado. Mas você não vai achar na Bíblia um jejuai. Só havia um jejum obrigatório na época do Velho Testamento, que era o dia da expiação. Uma vez ao ano. Essa era a única imposição da velha aliança, e não é algo que se aplique a mim e a você cumprir essa data do calendário como um dia de jejum. Então, alguém me perguntou outro dia, pastor, se não há uma ordem para jejuar, o crente que não jejua, ele não está pecando. Falei, não. Ele falou, se não está pecando, por que é que a gente tem que jejuar? Eu falei, porque a gente não vai jejuar só para fazer obrigação. A gente vai jejuar para satisfazer o coração dele. E se há uma expectativa de que, da parte dele, de que a gente jejue, isso tinha que ser parte da minha e da sua vida. Para mim é uma lógica muito clara. Outro dia alguém me falou, eu não acredito que eu preciso do jejum na época da graça. Aí ele olhou para mim e falou, me dê um motivo para eu jejuar. Justificável e bíblico. Olhei para ele e falei, Jesus jejuou. Jesus, que era Jesus, que não era você, cabeção, entendeu que o jejum era importante e necessário para ele. Você está acima dele. Pensa numa conversa que terminou assim, só com aquele barulho do grilo. Cri, 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 no fundo. Nós precisamos entender não só a expectativa de Deus, mas o porquê dessa expectativa. Então, há momentos, obviamente, onde nós podemos vivenciar algo que estamos promovendo aqui para a próxima semana de outubro, que são direcionamentos proféticos. São convocações para que o povo se posicione. E isso também nós vamos encontrar várias vezes na Bíblia. Quero ler só 2 versículos como exemplo. Joel, capítulo 1, versículo 14. Eu vou citar muita coisa. Então, se você quiser ir anotando, né, porque não vai dar tempo da gente abrir texto por texto. Joel, capítulo 1, verso 14. Promulgai um santo jejum. Convocai uma assembléia solene. Congregai os anciãos, todos os moradores dessa terra, para a casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Obviamente, o jejum sempre está associado ao contexto da oração. Joel capítulo 2, versículo 15. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembléia solene. Então, embora não haja um imperativo, muitas vezes Deus levantava os seus profetas para convocar o povo, dizendo, agora é a hora, agora eu quero que vocês façam, agora o momento urge. Esse é uma hora de dar atenção ao assunto. Então, mesmo não havendo uma ordenança bíblica a respeito de quando, como você faz, nós precisamos ter a sensibilidade de momentos onde o Senhor quer nos dirigir a isso.
Então isso também reflete a expectativa dele. O próprio fato de Jesus tanto ter praticado o jejum, como eu falei, como ter ensinado acerca dele, fortalece isso. Mas se nós começarmos a entender o jejum, não só como uma forma de petição, mas como parte da nossa devoção a Deus, talvez isso nos ajude a pensar a coisa de uma forma um pouquinho mais abrangente. Lucas capítulo 2, versos 36 e 37. A Bíblia fala de uma profetisa chamada Ana. A Bíblia diz assim: havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. Olha que interessante a frase, adorava noite e dias, com jejuns e oração. O jejum aqui não entra só como parte de uma ferramenta para turbinar os resultados da oração, mas como algo importante na nossa devoção, na nossa adoração, ou no que a gente pode chamar do ministério ao Senhor. Atos capítulo 13, versículos 1 e 2. A Bíblia diz assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. Servindo eles ao Senhor, essa palavra servindo significa ministrando ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. A Bíblia fala de um ambiente onde eles estão ministrando ao Senhor. A Bíblia não fala de uma necessidade especial. A Bíblia não fala de um motivo urgente ou desesperador, né, de nenhum tipo de problema, mas eles entendem que parte daquilo que, que deveria embalar esse ministério ao Senhor, o servir ao Senhor, era também os seus jejuns. E nós precisamos entender isso, então não apenas como uma ferramenta, mas como parte da nossa devoção. Eu acho que essa é uma forma que nos ajuda a entender a expectativa de Deus. Porque a expectativa de Deus para mim e para você não é porque Ele quer que a gente sofra. Não é porque Ele quer que a gente passe fome. É porque Ele quer que a gente possa desfrutar dos benefícios dEle. Que começa por um nível de comunhão que pode se tornar bem mais intenso e profundo. Mas há outros benefícios que eu e você deveríamos considerar por trás dessa prática. Benefícios não só espirituais, eu diria naturais. O assunto do jejum, durante muito tempo, na história recente, tem sido controverso para a medicina. Porque muitos lutam contra a ideia como se fosse algo que fizesse mal ao corpo. Agora, a história nos apresenta que a maneira da humanidade lidar com isso por muito tempo foi bem diferente da nossa. Hipócrates, o chamado pai da medicina, dizia que o jejum é a mesa de cirurgia da natureza. E dizia assim, quando o animal está doente, ele para de comer, porque quando a gente está doente, a gente tuja comida, né, para tentar melhorar. E eles trabalhavam conceitos. Há relatos da antiguidade de que os egípcios tinham uma saúde fora do comum, porque tinham o hábito de jejuar 3 dias, né, por mês. Há muitas declarações. Pitágoras, antes de desenvolver aquilo que brilhantemente fez, teria feito um jejum de 40 dias na água e passou a exigir isso de todos os seus discípulos. Quando a gente olha ao longo da história, ele nunca foi tratado dessa forma. Mas descobertas recentes, como por exemplo, um japonês que ganhou o Prêmio Nobel da Medicina em 2016, tem defendido o jejum como algo extremamente saudável. Nobel 2016 afirma que quem jejua mais, vive mais, tem vida mais saudável. Ele explica o que eu não quero entrar no aspecto científico aqui do processo de autofagia, que é quando as células, na falta de alimento, começam a consumir aquilo que de ruim o nosso organismo tem e o quanto isso vai nos beneficiar. Há benefícios incríveis. Uma pessoa que jejua 1 dia por semana, ela dá uma pausa no seu sistema gástrico todo, ela consegue ter um descanso para o corpo, ela passa por um processo de limpeza e purificação. Se a gente olhar só os benefícios naturais, já seria algo que deveria empolgar a gente. Mas nós estamos atrás de algo bem maior do que o benefício natural, que é o espiritual. Jesus diz, o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Tem uma recompensa que vem de Deus.
Não é a recompensa que o hipócrita jejuando errado vai ter. O hipócrita vai ter o benefício natural, mas o espiritual é para quem realmente se conecta com Deus. E quando você começa a entender os benefícios, talvez dá para entender a expectativa de Deus. De um Deus está olhando para a gente e dizendo, eu quero trazer vocês para esse lugar do jejum, porque eu sei o que isso vai liberar, eu sei o que isso vai desatar na vida de vocês. Quem está entendendo, diga amém. Uma outra ocasião, um irmão falou para mim, falou, me dá um motivo para eu me empolgar a jejuar como se isso fosse me levar para um lugar melhor. Falei, Jesus diz em Marcos 9, 29, que há uma casta que não sai a não ser por meio de oração. Quando os discípulos fracassaram em libertar uma pessoa, Jesus diz, tem um nível que vocês ainda não alcançaram, porque vocês não descobriram o caminho para lá. Eu falei, as pessoas que jejuam vão alcançar e viver coisas em Deus que os que não jejuam talvez não vão ter acesso. Você acha que é um bom motivo? Eu acho que é um bom motivo. E quando eu olho para as Escrituras, eu não posso negar que em cenários de crise, sempre eles trataram o assunto com jejum. Embora a gente deva jejuar por devoção a Deus, por amor ao Senhor, para estar a sós com o Pai, assim como Jesus falou sobre orar em secreto, porque queremos desfrutar a presença dEle, Ele falou também a respeito do jejum. Embora esse seja talvez o foco principal que deveria nos mover, é inegável que cenários de crise, crise pessoal, crise coletiva ou social de uma nação, sempre ao longo das Escrituras foram enfrentados com jejum. E todo esse monte de informação que nós temos nas Escrituras deveria sugerir para mim e para você que isso não é mera informação, é ênfase, é uma repetição didática, é Deus tentando nos mostrar que isso tinha que ser parte da nossa cultura como povo que o serve. Então, por exemplo, vamos falar de um aspecto individual, de crise. Salmo 35, 13. O salmista diz, quanto a mim, porém, estando eles enfermos, as minhas vestes eram pano de saco. Eu afligia minha alma com jejum, em oração me reclinava sobre o peito. Quando você vai ver o contexto todo do que ele está falando, é quando ele estava precisando, eu lutei por eles. Agora ele vai dizer, agora que eu estou precisando, eles me abandonaram. Mas no contexto, na hora de fazer a analogia, ele diz como ele lutava pelos seus amigos. Estavam enfermos, era um momento de crise, era problema. Eu jejuava por eles. Isso mostra uma mentalidade com a qual eles viviam enfrentando as crises. Agora, em cenários, né, que nós poderíamos dizer de uma crise coletiva para todo mundo, isso se manifestava ainda mais. Segundo o livro de Crônicas, capítulo 20, verso 13, diante de uma ameaça de guerra, a Bíblia diz assim, então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo Judá. A reação era mais ou menos, para tudo, nós vamos jejuar. Esse exemplo bíblico tem sido imitado ao longo da história. Você estudar a história da Inglaterra, por exemplo, a nação escapou de guerra civil e de duas situações onde teria sido terrivelmente afligido em outras guerras, porque foram proclamados e promulgados jejuns nacionais que tiveram uma intervenção do alto. Então a gente não olha isso só nos tempos remotos e antigos da Bíblia, é um fato. Esdras, capítulo 8, de 21 a 23. Eu espero que esse texto te inspire para o que nós vamos fazer aqui na primeira semana de outubro. Ele diz, então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para nossos filhos, para tudo que era nosso, porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defender do inimigo no caminho, porque já lhe havíamos dito, a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem deles, mas a sua força e a sua ira contra todos os que o abandonam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e Ele nos atendeu. Nós precisamos aprender a lutar pelas nossas famílias. Né? Ele diz, nós fizemos isso por nós, pelos nossos filhos, pelas nossas casas. E observar e reconhecer que ao longo da Bíblia nós temos um padrão sendo formado, de pessoas que entendiam a prática do jejum e preenchiam a expectativa de Deus. Dito isso, segunda coisa que eu quero trabalhar, atitudes certas
e erradas no jejum. Em Mateus 6, Jesus está dizendo, não façam como os hipócritas que querem ser vistos pelos homens. Jesus diz, eles já receberam a recompensa. O que Jesus está dizendo? O que você mais queria que as pessoas te vissem, pronto, te viram. O que você queria é ser aplaudido, ponto, você foi. Recebeu o que você queria, mas você não vai ter nada mais além disso. Aliás, no início do capítulo 6, no verso 1, Jesus diz, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de seres vistos por eles. E diz, de outra sorte, não tereis galardão junto ao Pai Celeste. Ele está dizendo, se a gente fizer a coisa certa do jeito errado, ela não funciona. Ela não nos leva a um lugar de resultados. Então nós precisamos entender que, embora jejuar seja a coisa certa, seja a expectativa de Deus, a expectativa dele também envolve que a gente entenda como fazer a coisa certa do jeito certo. Mas nós, como igreja, temos tendência de ir a extremos. A gente olha alguns que erraram em algumas coisas e parece que a gente quer desassociar totalmente, até do que de certo, aquelas pessoas que erraram faziam. Por exemplo, em Lucas, no capítulo 18, no versículo 12, Jesus fala de um fariseu que sobe no templo, começa a bater no peito, se orgulhar, dizendo, eu jejuo 2 vezes por semana. Pergunta, era errado jejuar 2 vezes por semana? Jesus nunca falou isso. Errado era ficar se orgulhando disso, ou como diria no interior, se metidando. Errado era a atitude e não a prática. E para você ter uma ideia como a igreja teve o bom senso de separar as coisas, a Didaquê, que é uma das literaturas, tirando obviamente o texto bíblico e sagrado mais antigo da história da igreja, é considerado o mais antigo catecismo cristão escrito, registrado, orientava os cristãos a também jejuarem 2 vezes por semana, mas de preferência evitarem o dia em que os religiosos ou os hipócritas faziam isso, só para não ser associado com eles. Mas eles tinham a capacidade e o bom senso de dizer, a gente consegue segurar os mesmos 2 dias por semana, mas nós não vamos agir como eles agiam. O problema é que muitas vezes a gente acaba indo a extremo. Tem gente, até porque ao longo dos séculos, a igreja romana acabou transformando o jejum no mero ritual, numa imposição coletiva, em datas específicas, na ideia de penitência, que não tem nada a ver com o que nós vamos ensinar aqui. Parece que, de alguma forma, os cristãos reformados disseram, vamos deixar esse negócio tudo de lado. E tem gente jogando, junto com a água suja da banheira, o bebê, jogando fora, o que não precisava. Deus nunca quis que a gente descartasse o jejum. Ele só quis que a gente fizesse de forma correta. Então vamos entender alguns princípios básicos. Qual é a razão primária do jejum? Todo dia um irmão falou para mim, pastor, eu vou dizer para o senhor, eu não gosto de jejuar não, porque eu passo fome. Eu olhei para ele e falei, sério? E eu falei, e a ideia não era essa mesmo? Qual o propósito do jejum quando você nega não só o alimento, o sustento, mas o prazer à sua carne? É a ideia de mortificação da carne, o que é pregado nas Escrituras. A Bíblia fala sobre negarmos a nós mesmos, a Bíblia fala sobre morrermos para nós mesmos, sobre estarmos crucificados com Cristo, a Bíblia fala sobre massacrarmos a nossa carne, e a ideia começa daí. Então, irmão, não tem como você pensar num massacre que te faça se sentir bem. Agora, é lógico, pessoas que têm uma dieta mais saudável ou que se preparam para um jejum vão sofrer menos. Porque boa parte do sofrimento do jejum é a desintoxicação que a gente passa de uma má alimentação que a gente tem, principalmente em épocas de comida industrializada. Pastor Francisco, desde que eu conheço ele, tem o mesmo peso, a mesma dieta, firme, rigorosa. Eu perguntei para ele, Francisco, quando você decide entrar por jejum, anos atrás, você tem dor de cabeça? Ele falou, não. Eu falei, não acredito. Ele falou, porque não como que nem você. Então, alguns vão sofrer menos. Mas, gente, é muito difícil dizer que a pessoa vai parar de comer e que ela vai ficar bem. Porque, tirando o massacre da carne, a Bíblia define o jejum como afligir a alma. Todo dia o irmão falou, não, pastor, eu não gosto de jejuar que eu fico mal-humorado. Eu falei, sério, estou tentando achar um que fica feliz, rindo porque não comeu. Agora, o que a gente tem que pensar não é no massacre da carne ou na aflição da alma.
é no que isso faz pelo nosso espírito. Porque, na verdade, essa morte da carne, essa aflição da alma, é para tirar de cima do nosso espírito um entulho que nos impede de ter uma conexão melhor com Deus. Toda a relação do homem com Deus, ela envolve o nível do espírito. Jesus diz, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito. Paulo diz em 1 Coríntios 6, aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Todo relacionamento é no nível do espírito. Agora, a maioria de nós nem vive muito consciente do que é o nosso espírito. Porque o tempo todo nós estamos debaixo desse peso, né, da carne, da alma, de emoções, e o jejum, ele consegue nos tocar nesse sentido. Quais são as consequências do jejum quando a gente fala dessa liberação do espírito? A primeira coisa que a gente pode destacar é uma maior percepção das coisas espirituais. A gente citou Atos 13:2. Enquanto ministravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo. Principalmente quem está vivendo um momento de definições, que precisa de direcionamento, precisa entender que além de oração, o jejum é uma ferramenta importante. Ele te ajuda a ficar mais sensível. Vou citar para você uma definição que eu li no livro do Kenneth Hagin aos 15 anos de idade. E nunca mais esqueci. Ele diz, o jejum não muda Deus. Ele, Deus, é o mesmo antes, durante e depois do seu jejum. Mas jejuar mudará você. Vai lhe ajudar a se tornar mais suscetível ao Espírito de Deus. Então, o benefício de como isso fortalece não só a nossa comunhão, ou como isso te torna mais consciente de algumas coisas. Uma vez uma pessoa falou para mim assim, pastor, o jejum dá autoridade para a gente. Falei, discordo. Jesus deu autoridade para a gente no nome dele. Isso não tem nada a ver com o jejum. Ah, mas Jesus falou que tem uma casta que não sai, a não ser com jejum. Falei, porque o jejum te torna mais consciente da autoridade que você tem para usá-lo. Mas ele não aumenta a sua autoridade. Ele só te leva a uma percepção maior do que é que você tem. O jejum, ele não aumenta a sua fé. Mas ele vai tornar a sua fé bem mais fácil de fluir. Por quê? Porque a fé é do Espírito. E quando eu e você começamos a jejuar, parece que aquele entulho da carne e da alma que está sufocando a gente, começa a ir a capacidade de você exercer e liberar a sua fé para coisas maiores e impressionantes. Eu não estou citando isso em pé de comparação com as Escrituras, mas só nível histórico, para você entender. A Didaquê, aquele documento que eu mencionei, instruía que o novo convertido que fosse batizado deveria jejuar pelo menos 2 dias antes do batismo. Você olha o livro de Atos, na hora de ordenar e estabelecer ministros, jejum. O tempo todo eles tinham a prática de jejum. Mas a gente olha para a vida dos crentes da atualidade e raramente alguém jejua, a não ser numa situação de muito desespero. E nós precisamos resgatar isso. Jesus, quando falou dos discípulos que não puderam expulsar aquele demônio, primeiro desabafo dele, falou, ô geração incrédula, até quando vos sofrerei? Então, o primeiro desabafo de Jesus mostra que o problema era o quê? Incredulidade, falta de fé. Mas depois ele diz, mas essa casta não sai a não ser por jejum. Às vezes eu lia e dizia, Jesus, se decide. O problema é incredulidade ou falta de jejum? O que resolve é a fé ou é o jejum? É que, na verdade, os dois se mesclam. O jejum tem o poder de tirar aquele entulho do seu espírito que está impedindo a sua fé de se manifestar. Então você se torna consciente, não só da sua autoridade, mas você entra num lugar de ter a capacidade de fluir melhor no exercício da sua fé. Quem está entendendo, diga bem. O jejum não tem nada a ver com mérito. Às vezes eu vejo pregadores dizendo que tem que pagar o preço. Eu entendo que parte do que está dizendo é verdadeiro. E parte disso é difícil a gente tratar de forma absoluta. Por quê? No reino espiritual, a gente não recebe as coisas porque fez por merecer. A gente recebe quando entende a maneira de, pela fé, nos apropriar daquilo que é da graça. E o jejum vai nos ajudar a exercer a fé. Mas, do outro lado da balança, tem os dois lados da moeda. Eu não gosto de tentar transmitir tudo único e exclusivamente como se fosse responsabilidade da fé. Porque a Bíblia mostra coisas que eu e você vamos alcançar e não vamos alcançar só com fé. Por exemplo, a Bíblia diz que nós temos que nos tornar imitadores daqueles que pela fé e perseverança herdam as promessas.
Você não vai herdar a promessa só com fé. Algumas coisas envolvem, e perseverança aqui fala da sua dedicação. Nós precisamos entender o que é a nossa doação, como uma expressão e não uma substituição da nossa fé. Se são aquelas obras que Tiago falou que expressam a fé que nós já temos, ótimo. E precisamos entender o quê? Lei de semeadura e ceifa. Quem planta, colhe. Paulo escreveu e diz que o que semeia pouco vai colher o quê? Pouco. Mas o que semeia muito vai colher muito. Quem decide o tamanho da sua colheita? Não é Deus de forma sozinho, e nem só a sua fé. É a sua decisão do quanto plantar. E algumas coisas que são nossa responsabilidade que a gente não pode se omitir. Eu creio que esse lugar do jejum não substitui a fé, mas ele se associa à fé, dizendo, eu vou plantar, pagar o preço no sentido da perseverança, da doação, da entrega, e não da substituição da fé, ok, dá para a gente entender. O que a gente não pode é tentar imaginar a perspectiva de mérito. Outra coisa que o jejum não é, ele não é mágico, ele não é uma varinha de condão. Todo dia um irmão falou para mim, eu creio no poder do jejum, da oração. Eu falei, eu não. Ele, que isso, pastor? O senhor mesmo que me instigou, me inspirou a jejuar? Falei, isso não significa que eu creio no poder do jejum. Que ele ficou me olhando e falou, mas se você não crê no poder do jejum, o que você faz? Eu falei, o problema é que você está fazendo do jejum a fonte que resolve os seus problemas, ele não é. Falei, deixa eu te explicar uma coisa. Um dia desse precisei de ajuda médica. Estava em viagem, liguei para o médico à distância, descrevi o meu quadro, o que eu estava passando, ele com todo o conhecimento que tem, me prescreveu exatamente desde o que eu deveria medicar e o que eu deveria fazer. Eu dei atenção ao que ele fez e o negócio resolveu rapidinho. Agora, por causa disso, eu vou sair falando do poder do telefone ou do telefonema? Foi o telefone que resolveu o meu problema? Não foi. O telefone era a minha conexão com quem tinha o que eu precisava para resolver o meu problema. Dá para entender a diferença? O jejum, irmão, é o telefonema, a oração é o telefonema. O poder não é do jejum, da oração. O poder é de Deus. E se nós não conectarmos com Deus, o jejum pode ser só greve de fome. Porque tem gente jejuando sem ter resultado. Se o poder fosse do jejum, qualquer jejum daria resultado. E deixa eu te mostrar isso na Bíblia, Isaías 58. Se você for rápido de endereço, corre comigo lá, que vale a pena a gente ler junto. Isaías capítulo 58. A partir do versículo 3. A nação está perguntando, por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Então tem jejum que Deus não presta atenção, de acordo com o texto, sim. Porque afligimos a nossa alma e tu não levas em conta. Tem jejum que Deus não leva em conta, de acordo com o texto, sim. Eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses, exigi que se faça todo o vosso trabalho, eis que jejuais para contendas e rixas, para feridos com punho iníquo, jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Tem jejum que não leva a lugar nenhum. Espiritualmente falando, pelo menos não. Então o poder não é do jejum. Mas se nós permitirmos que ele seja a conexão com a nossa fonte, isso vai fazer toda a diferença. Quem está entendendo? Agora, nos versículos 6 em diante, o Senhor diz, porventura não é esse o jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos, despedace todo o jugo. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres, desabrigados, e se vires o nu, cubras, e não te esconda do teu semelhante? E então, a partir disso, a atitude correta, então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá, gritarás por socorro, e Ele te dirá, eis-me aqui. Então, se nós entendemos uma forma correta e levarmos isso, nos conectar com Ele, é inevitável que nós vamos ter respostas. É inevitável que nós vamos viver intervenções da parte de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Eu falei que nós precisamos ser sensíveis a momentos que Deus nos dirige. Quando Kelly estava grávida do Israel, nosso primogênito, e foi chegando a hora do parto, um dia eu estava orando, o Espírito Santo disse, jejua. Porque você vai travar uma grande batalha na hora do parto.
Então, se ele sabe que vai ter a batalha, se ele já está sinalizando que ele quer que eu vença a batalha, ele não podia fazer isso sozinho? Ele tinha que me mandar jejuar, porque ele quer que a gente coopere com ele. Ele quer que a gente entre no lugar de exercer fé. Ele quer que a gente aprenda a lutar por aquilo que precisamos. E eu lembro que na hora que me veio aquele comando, no meio do dia onde eu estava, eu parei imediatamente de comer. E não sabia por quanto tempo ficaria. Terminei o primeiro dia e senti de Deus que não deveria parar. Continuei o segundo dia, no final do segundo dia entendi que não deveria parar. Terceiro dia, e assim foi. Só quando eu cheguei no final do sexto dia, houve dentro de mim um testemunho de vitória. Uma sensação, cheguei lá, e foi esse o dia que eu parei de jejuar. E o que nós vivemos na hora do parto foi de fato um grande problema, mas vivemos também um grande milagre. Eu fico me perguntando, se tivesse feito uma escolha naquela hora de não seguir a direção do Espírito Santo, quanto isso teria me custado? Nós precisamos perceber que Deus quer nos levar a um lugar onde a gente possa viver algo maior, mais intenso, mais profundo. Por favor, diga amém. Então, entendendo a forma certa que é nos conectar com Ele, para terminar aqui, eu quero só tentar trazer orientações práticas agora, não só sobre motivação, mas práticas de como deve ser o jejum. Primeira pergunta que muita gente me faz: podemos comentar que estamos jejuando? Às vezes eu respondo, a questão não é se pode, é precisa? Há alguma necessidade? Porque na verdade, o que Jesus está dizendo não é que ninguém nunca pode saber do seu jejum. Se você olhar na Bíblia que tinha jejuns coletivos, dias específicos, convocações, todo mundo sabia que todo mundo estava fazendo jejum. O problema não é tomar o conhecimento. O problema é, se o conhecimento for transmitido, o que é que a gente quer passar com ele? Como é que a gente sabe que Jesus jejuou os 40 dias no deserto? Você estava sozinho. A lógica me diz que ele tem que ter compartilhado isso. Até porque se isso é feito sem o desejo de uma promoção pessoal, ele vira incentivo. Como que eu comecei a me sentir encorajado de jejuar? Ouvindo a história de quem jejuava. Gente, meu primeiro jejum, era adolescente ainda, tinha 15 anos de idade. Eu pulei o almoço e porque achei que podia morrer, fiquei com o refrigerante. Eu pensei, não, se ficar sem comer pode morrer, melhor tomar o refrigerante. Porque eu não conseguia acreditar que podia ficar sem comida. Sem contar que os adolescentes têm aquele dom de comer. Mas depois eu descobri que tinha gente que jejuava bem mais do que aquilo. Eu lembro da primeira vez que eu consegui jejuar até 4 da tarde. Meu Deus, não morri, entreguei o jejum. Aquilo me encorajou. Mas depois descobri que tinha gente que jejuava com regularidade 24 horas. Eles não comem nada. Não, só água. E está vivo. Às vezes o cara podia pensar em dizer, não, você está falando com o defunto. Aí eu me animei, vou jejuar 1. Depois descobri que tinha gente que jejuava 2, tinha gente que jejuava 3. Eu lembro quando li o Vinho Novo é Melhor. Vi que ele fez um jejum de 14 dias na água. Eu comecei a conhecer pessoas que, compartilhando a história, mostravam para a gente não só a possibilidade de encarar esse tipo de coisa, mas gerava fé e encorajamento. Então a questão não é se pode ou não pode falar, é deveria. Em que situação? Em que circunstância? Né? Eu, particularmente, é a primeira vez que eu torno isso público, tirando a reunião que nós tivemos com os líderes no início do mês, de qual era o propósito do jejum. Eu evito falar sobre isso. Evito entrar em detalhes. Até porque quando é um jejum prolongado, às vezes a gente assusta alguns que não têm ideia de como a coisa funciona e se processa. Mas isso não significa que em momento nenhum a gente não possa falar. Ok, vamos pular isso. Pastor, como eu devo jejuar? Você decide. Não há regras fixas na Bíblia. Sobre o tipo de jejum que você faz, já vou falar dos tipos. Sobre o tempo e a duração, isso tudo é você que decide. Então, embora nós jogamos uma convocação mais pesada para os pastores e diáconos, para os primeiros 3 dias de outubro, só na água, porque acredito que eles já têm escola, já têm tempo, já têm maturidade para entender o peso do comando. Nós não estamos oprimindo você a ter que virar 3 dias seguidos na água. Embora eu vou te dizer, em algum momento da sua vida, seria uma boa experiência para você ter. Mas há formas distintas.
Há 3 tipos básicos de jejum. O comum, a gente normalmente classifica como jejum normal. O que é o jejum normal? Não se come, mas se bebe água. Água não é alimento, água é essencial para o funcionamento do seu corpo, água te ajuda durante o jejum a limpar, né, e a manter o seu corpo. Lucas capítulo 4, versículo 2, diz que Jesus jejuou no deserto durante 40 dias. A Bíblia diz nos quais não comeu e ao fim dos quais teve fome. A Bíblia, preste atenção, diz que ele não comeu e que ele teve fome. Não diz que ele não bebeu e nem que ele teve sede. Ok? Então Jesus fez o que nós entendemos ser o jejum normal. Abstenção de alimento, consumo de água. Essa é a única forma de jejum? Não. Você vai encontrar na Bíblia o que a gente classifica como jejum parcial. Daniel diz que jejuou por 3 semanas inteiras. Se você estiver anotando, vou dar até algumas referências, porque eu acho que alguns poderiam estudar isso. Daniel 10, versículos 2 e 3. Diz que ele jejuou por 3 semanas inteiras. Não é qualquer pessoa que suporta um jejum prolongado, e não acho que isso deveria ser feito o tempo todo e toda hora, especialmente sem um comando de Deus. Mas algumas pessoas conseguem lidar com um jejum prolongado de 21 dias, como Daniel fez, num formato que a gente chama do parcial. Ele diz que ele não comeu carne, não bebeu vinho e não comeu manjar desejável. O que tem levado muita gente a chamar o jejum parcial de jejum de Daniel, né, como mera referência. Em Daniel, no capítulo 1, nós temos uma outra situação diferente desse jejum, onde ele fala para o capitão da guarda da Babilônia: teste a gente, nós não queremos comer as comidas do rei. Tinha muita coisa proibida para os judeus. Ele diz: testa a gente na água e nos legumes durante um prazo. Se no final você vê que nós estamos melhor de saúde do que eles, você deixa a gente continuar comendo isso. Então alguns associam uma coisa com a outra e dizem: bom, então normalmente quando tirava carne, manjar, desejava essas coisas, ficava só na água e legumes. É uma inferência. Não dá para bater o martelo e dizer só isso. Porque eu vejo alguns crentes que têm o dom de criar confusão. Esse quer até regular o jejum do outro. Está fazendo jejum Daniel, não, mas isso não pode. Irmão, você decide o que pode. Outro dia eu falei com um, né? Você está fazendo o jejum, tá? E está comendo essa batata frita. Falei: pastor, legumes. Eu falei: não entraria no manjar desejável isso? Ele falou: pastor, eu classificaria as coisas essenciais da sobrevivência. Agora, irmão, a gente não pode ficar controlando o jejum do outro. Há sugestões. Se você fizesse um jejum de 21 dias nos legumes, além de ter força, ânimo, pique para continuar trabalhando, vai fazer um bem extraordinário para o seu corpo. Mas é você que decide. E nós temos na Bíblia o jejum total. O que é o jejum total? Absoluto. Nem comida, nem água. Os 2 maiores períodos que nós temos, um exemplo no Velho Testamento, no livro de Esther, e um no Novo Testamento, quando Paulo se converte. São 3 dias sem comer nem beber. Não é recomendável que se faça mais do que 3 dias, sem água. E pensa num negócio punk, pesado. Porque sem a água para limpeza, o processo de desintoxicação do corpo é ainda mais dolorido, é ainda mais incômodo, mas a Bíblia fala de situações. Um por causa de um impacto de uma experiência, outros numa situação de calamidade nacional, de iminência de tragédia para a nação, fizeram um jejum que eles consideravam ser o mais absoluto e intenso. Fora isso, a Bíblia só fala de 2 pessoas, Moisés e Elias. Moisés, a Bíblia diz, durante 40 dias, não comeu nem bebeu, lá no alto do Sinai. Mas ele está num ambiente envolvido pela glória, completamente distinto do dia a dia. E a Bíblia diz que Elias caminhou 40 dias com a força de um alimento espiritual que o anjo lhe deu. E, embora não seja claro a respeito disso, alguns subentendem, andando 40 dias no deserto, né, pode ser que ele não tenha bebido, mas o padrão, né, é que ninguém passa dos 3 dias, e eu não recomendo isso para ninguém. Agora, falando em recomendar, se você tem alguma situação de saúde que merece atenção, está sendo medicado, não faça nada sem liberação médica. Eu passei alguns anos
não autorizado pelos médicos a fazer jejuns prolongados. E estou vivendo uma fase onde os médicos, com todos os exames, estão dizendo que você está na melhor fase da sua vida, em termos de saúde e condição de poder jejuar. Então, se, por exemplo, pastor, eu quero entrar nesses 3 dias na água, mas eu estou com determinado medicamento. Não seja irresponsável, ok? De repente, você pode fazer algo parcial, preserva isso, converse, né? Consulte, pergunte o que você pode fazer, embora nada te impeça de fazer, por exemplo, um jejum parcial desse, com a dieta que é muito mais saudável do que esse monte de veneno que a gente costuma se entupir todo dia. Tem mais gente morrendo no mundo pelo excesso de comida do que pela falta dela, acredite nisso. Então, né, se você não for para ficar só na água, eu acredito que isso não deve mexer ou alterar tanto, mas se você tem uma situação específica, procure acompanhamento. Duração. A Bíblia fala de jejum de 1 dia, de 3 dias, de 7 dias, de 14 dias, de 21 dias, de 40 dias. Outro dia alguém me perguntou, pastor, tem que jejuar de 7 em 7? Ele falou, outro dia o senhor falou de um de 7, outro dia falou de um que fez um de 14, outro dia fez um de 21, tem que ser múltiplo. Tem uma coisa assim, da numerologia. Falei, não. Às vezes é mais fácil contar em semanas alguns propósitos maiores que a gente faz, né? Mas eu já comecei a jejuar várias vezes sem saber quando ia parar. E de repente parei no 4º dia, senti deu, né? Já comecei a jejuar pensando que era um dia e aquilo foi continuando. Não tem uma quantidade, você decide. O que nós estamos fazendo dessa convocação dos 3 dias é algo parecido com o que aconteceu nos dias de Esther. Queremos uma intervenção de Deus, queremos uma mobilização. Você não pode fazer só na água, faça parcial. Pastor, não dá para mim fazer os 3 dias. Ok, não espera chegar outubro. Tenta dar pelo menos esses 3 dias antes. De repente você faz um jejum de 24 horas, encerra à noite. No outro dia faz de novo, encerra à noite. Agora, tudo depende do seu tipo de trabalho, né? Se você tem um trabalho braçal que exige de você energia, talvez seja melhor antecipar o jejum para o fim de semana, em vez de deixar para a segunda, terça e quarta. Mas a decisão é sua. Agora, nós precisamos entender que, de uma forma geral, eu não perguntaria por que praticar o jejum, por que jejuar. Eu faria a pergunta inversa, por que não praticar, depois de tudo que você ouviu? Por que deixá-lo de fora da prática da nossa vida? E quando a gente vai fazendo, nós vamos descobrindo aos poucos. Eu fui descobrindo alguns limites do meu corpo, eu fui descobrindo... E, gente, eu posso contar aqui... Outro dia, quando eu preguei a mensagem do Até que Nada Mais Importa, que eu falei daqueles 21 dias na água, alguém falou, pastor, eu queria ser que nem o senhor, eu começo a jejuar, eu não aguento, eu desisto. Eu falei, você acha que isso nunca aconteceu comigo? Eu falei, já dei de comer porque não aguentei, até comer porque esqueci. Eu lembro de um dia assim, a decepção, eu estava no meio da tarde, comi uma banana, quando eu estava terminando de comer a banana, lembrei que estava de jejum. Falei, já era. Né? Eu lembro de uma ocasião que eu reuni um grupo de pastores e líderes, morava em Guarapuava na época, e nós decidimos nos trancar 3 dias na chácara. Os primeiros 2 dias a gente segurou bem. E o duro é que a gente tinha uma mania besta. O homem, quando junta, tem uma mania de ficar provocando um ao outro. Então, no segundo dia, aquele pior dia da desintoxicação, que está todo mundo mal-humorado, doido para fugir, comer, a gente já está trancado, longe para não acontecer isso. Aí começou a brincadeira, não dizia, imagina agora uma lasanha bolonhesa. Daqui a pouco vinha outra, imagina um frango assado. Imagina uma pizza, né, de 4 queijos. A turma chegava a ter visão. Aquela brincadeira foi indo ao longo do dia. Teve uma hora que um falou assim, na época isso, eu acho que nem existe mais lá em Guarapuava, mas era famoso lá. Pensa num x-salado do Lagoa Lanches. Ninguém fez foi um silêncio. Na hora que eu vi o silêncio, falei, entrou em todo mundo aí. Aí daqui a pouco um levantou e falou, olha, se alguém quiser buscar, está aqui a chave da minha caminhonete, o lugar era afastado, está aqui o dinheiro, a gente devia estar uns 15 pelo menos. Eu banco para todo mundo. Eu levantei e dei um sermão em todo mundo. Falei, nós viemos para cá para estar afastado, para não ter esse tipo de coisa, para buscar Deus, para jejuar, sem não ter compromisso com Deus. Depois que todo mundo estava murcho com a bronca, eu virei para o irmão e falei, é sério o negócio da caminhonete do dinheiro? Ele falou, é. Falei, daqui que eu busco. Eu mesmo peguei x-salada para todo mundo.
Aí alguém olhou para mim e falou, que fracasso. Falei, irmão, tu já fez 2 dias pelo menos? Não. Falei, então cala a sua boca. Falei, nós não aguentamos terceiro, mas pelo menos vamos 2. Sabe, querido, aos poucos nós vamos nos exercitando e vamos aprendendo. Agora, hoje o que eu tenho entendido, se fizer um compromisso e um voto com Deus, tem que cumprir. Ok? A Bíblia fala do que jura, um dano seu não muda. A Bíblia fala, se votou, tem que cumprir. Então, há momentos onde eu prefiro entrar sem um voto. Nesse tempo agora eu entrei, falei para Deus, para minha esposa, para o médico e para o presbitério. Falei, minha intenção é fechar o tempo todo na água. Se não der, eu transiciono para o líquido. Então, eu tinha um plano B, né? Porque não sabia, nunca tinha feito mais do que 21 dias na água. Eu quero te encorajar. Vamos ficar em pé para parecer que está acabando? Se você nunca fez, não começa a tentar virar o campeão do jejum da noite para o dia. Comece a exercitar. Comece a incluir isso nas suas práticas, né? Começa com algo menor. Comece com jejum parcial. Mas eu gostaria que você entendesse o peso e a importância dessa convocação. E que a gente não pare só nessa de outubro. Não, pastor, eu entendi a mensagem, a jejuei em outubro, por esse ano deu. Não, eu espero que isso possa se tornar parte de um estilo de vida que nos ajude a entrar não só na plenitude dessa nova estação que Deus tem para nós, mas a usufruir de uma forma geral no dia a dia, muito mais daquilo que Ele tem. Você recebe esse encorajamento em nome de Jesus? Eu gostaria que você fechasse seus olhos, que você pudesse orar e dizer, Senhor, eu quero absorver, eu quero entender o ensino bíblico sobre jejum. É lógico que esse assunto merece um curso inteiro, um livro inteiro. A gente está tentando de forma resumida, breve, te dar o básico. Mas eu não consigo imaginar como a gente aceita a ideia de uma vida cristã que não tenha as marcas do jejum. Eu quero que você possa orar e dizer, Senhor, eu quero entender, eu quero corresponder com a tua expectativa. A expectativa dele não é porque ele quer oprimir você. Ele quer que você viva os benefícios. Ele quer que você experimente o resultado, para que a glória dele seja a tua retaguarda, para que você clame e ele te responda e diga, eis-me aqui. Espírito Santo, só o Senhor pode nos ajudar a entrar nesse lugar de uma fome tão maior pelo Senhor, que chegamos ao ponto de desprezar o que é essencial à sobrevivência, o que é tão prazeroso ao paladar. Nós queremos viver nesse lugar, onde o nosso jejum reflita a fome de Deus. Não só o desespero por uma intervenção específica, não só a expressão de fé de quem precisa de um problema resolvido, mas a expressão de um coração que quer conectar cada vez mais com o Senhor, que quer entrar em lugares que ainda não entramos antes, que quer viver uma nova dimensão. Abra os nossos olhos. Nossa mente foi tão programada, não apenas pela cultura, pela nossa própria carnalidade, a lutar contra o jejum. Nosso instinto de sobrevivência nos coloca na contramão de tudo isso. E muitas vezes mudar a forma de pensar e as nossas práticas, elas requerem algo que só a tua palavra e o teu Espírito pode fazer dentro de cada um de nós. Nós nos recusamos a saber que estamos tão próximos de viver algo novo nessa nova estação e não lutar por isso. E não nos entregar mais ao Senhor. Vem sobre nós. Desperta algo em nós. Quebra essa forma errada de pensar. O peso e influência mundana e não do que um filho da luz deveria ter. E ajuda-nos a entender por trás disso não o peso de um Deus que quer nos oprimir, mas o convite insistente e amoroso de alguém que quer nos romper, que quer ver a gente experimentando mais daquilo que o Senhor tem. E nós clamamos por isso.
Nós clamamos por isso em nome de Jesus. Nós clamamos por mais do Senhor na vida de cada um dos nossos irmãos e irmãs aqui. Por mais do Senhor nas nossas casas e nas nossas famílias. Por mais do Senhor para vivermos plenamente o Teu propósito. Que venham dias de se trazer o céu à terra. Nós clamamos em nome de Jesus.